Bom, pessoal, então a gente vai, depois da teoria, começar a fazer os exercícios da parte 2, falando dos processos de propagação do calor que a gente explicou na aula. Condução, convecção e radiação, ok? Então vamos para a questão número 1. Olha lá. A questão número 1 diz o seguinte: verifique se cada afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. A convecção diferencia-se da condução, porque na primeira, a convecção, né? A transferência de calor se faz mediante a troca de posição entre as partículas, enquanto, na segunda, as partículas tendem a permanecer na mesma posição. Beleza. Quando você transmite o calor por condução, as partículas vão só vibrando e transferindo a quantidade de movimento para as moléculas vizinhas. Tá? Por isso ela acontece em sólidos, tipicamente em sólidos. Já nos fluidos, o aquecimento vai gerar variação de densidade. E a variação de densidade fará com que a região mais quente do fluido suba, trocando de lugar com a região mais fria. Então, a A está perfeita, verdadeira. Ok, tranquilo. Tá? B de bola. No combate ao incêndio, bombeiros usam roupas leves e finas devido a altas temperaturas. Falso. A roupa dos bombeiros tem que ser grossa, porque ela tem que isolar o corpo da temperatura externa. É o que acontece, por exemplo, naquelas populações que vivem em regiões muito quentes, principalmente no Oriente Médio. É muito comum a gente ver as pessoas andando cheia de cobertas, cheia de turbantes. Tem uma questão cultural, obviamente, mas tem a preocupação de manter o corpo isolado, já que a temperatura do meio externo é maior. Então, se a temperatura do meio externo fica maior do que a do próprio corpo, a tendência é que o calor deveria entrar por condução. Então eu isolo com uma roupa mais grossa para evitar essa entrada de calor, ok? Então, falsa para C. Para B, perdão. Na convecção, a parte mais fria do fluido desce por ser menos densa do que a parte quente. O probleminha foi no menos densa, né, galera? Se a parte fria do fluido desce, é porque ela é mais densa e não menos densa, portanto falsa. D de dado. A convecção ocorre em todo e qualquer lugar do universo. Já podemos parar, né? Tanto a convecção como a radiação são dois eventos que dependem de um meio material. Se eu considero qualquer lugar do universo, eu estou considerando também regiões de vácuo. Nas regiões de vácuo, ocorre apenas propagação por radiação. Então, falsa também, tá? Eu vou escrever aqui, ó, apenas radiação no vácuo. Tranquilo? Beleza. Então, a resposta da questão A é apenas a verdadeira e as outras três são falsas. Tranquilo? Beleza. Vamos para a questão 2, então, galera. Questão número 2. O projeto da estrutura de concreto de edifícios leva em consideração vários fatores, entre eles a condutividade térmica do concreto. Tal informação possibilita, por exemplo, determinar a eficiência do concreto como isolante térmico e estimar quanto tempo a edificação resiste a um incêndio antes de ruir, uma vez que se o aço que faz parte das lajes e pilares atingir altas temperaturas, a resistência diminui. Faz sentido, né? Então é importante que o concreto, de uma certa forma, mantenha a estrutura metálica isolada. Então ele não pode ser um bom condutor, senão o prédio pega fogo e logo vem abaixo. Tá? Suponha que uma parede de concreto de 20 centímetros, ou 0,2 metros, de espessura e área 10 metros quadrados, separe uma sala a 20 graus do meio externo a 15. Então a ideia é a seguinte: imaginem uma parede, eu vou tentar desenhar aqui uma paredezinha, aqui, beleza? Essa parede ela está isolando dois ambientes. Ela está isolando um ambiente de uma temperatura de 20 graus Celsius de um outro ambiente de temperatura 15. Então aqui eu vou chamar de T1 20 graus
E aqui eu vou chamar de T2 de 15 graus. Tá? Muito bem. O fluxo de calor, ele vai ocorrer da esquerda para a direita. Certo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o fluxo de calor. O tal do φ. Beleza. Calcule o fluxo de calor da sala para fora, sendo a condutividade do concreto 0,5 joules segundo metro grau Celsius. Bom, o fluxo de calor é igual a constante lá, vezes a área, vezes o delta T, ou delta θ, como preferirem, dividido pelo comprimento da parede, ou espessura. Ok? Então vamos lá. Fluxo igual a... Veja que a condutividade térmica está em joule segundo metro. Então eu vou deixar aqui, ó, 0,5 vezes a área da parede, 10 metros quadrados, vezes a variação de temperatura, que é 5 graus Celsius, dividido pela espessura da parede, que segundo as informações, 0,2 metro. Tranquilo? Beleza. Aqui em cima vai dar 25, ó. 10 vezes 0,5 dá 5. 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 0,2. 125. Tá? Qual é a unidade de fluxo de calor, gente? Fluxo de calor, vamos lembrar, ó, observação? O fluxo de calor é definido como sendo o calor transferido por um certo intervalo de tempo. Então, significa que, nesse caso, eu tenho que deixar a unidade em joule por segundo. Lembra que na aula eu tinha comentado com vocês que, geralmente, a gente costuma representar calor por caloria. Como o coeficiente que ele deu de condutividade térmica está em joule, o resultado vai sair também em joules. Tá? Uma questãozinha bem simples para a gente aplicar a fórmula. Tá? Embora seja um assunto que não costuma cair desse jeito, né? Tá aí uma questãozinha para a gente treinar um pouquinho a conta. Ok? Beleza. Vamos então para a questão 3, galera. A questão número 3, gente, ela vai trabalhar, na verdade, com um conceito que a gente vai discutir na terceira parte, na parte de dilatação térmica. Porém, esse conceito tem relação com o conceito de condução de calor que a gente está trabalhando na parte 2. Então eu vou ler o texto, vou fazer uma explanação sobre essa questão, que tem muito a ver com a química, e aí a gente tenta responder então a pergunta do exercício, ok? Olha o que ele fala. Pela expansão do volume de água resultante do congelamento nos lagos de países muito frios, ocorre a formação de gelo apenas na camada superior. Ou seja, aquela camadinha fina de gelo, às vezes a camada até é meio grossa, dá para andar em cima, né? Mas às vezes não. A pergunta é a seguinte, ó. Ele fala que há uma camada superior de gelo, enquanto abaixo desse gelo, a água permanece no estado líquido. Ele quer saber por que o lago não congela por inteiro. Tudo bem? Gente, vamos dar uma olhada nessas duas figurinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui tem uma figura que a gente vai explicar com mais detalhes na próxima parte, como eu falei para vocês, que mostra a variação do volume de água mediante uma temperatura. Ah? Danilo, mas espera aí, quando você esquenta um líquido, o volume dele varia? Sim, dilatação de líquido. Percebam uma coisa, gente, a água ela tem um comportamento estranho. Quer ver? Ó? Se eu aqueço a água a partir de 4 graus Celsius, ou seja, no estado líquido, quanto mais você aquece ela, mais ela aumenta o volume. O que faz todo sentido do mundo, certo? Tudo bem, você está esquentando o líquido, as moléculas estão se afastando, o líquido vai ocupando um volume cada vez maior, dilatação. O problema é que quando você aquece a água de 0 a 4, ela apresenta um comportamento estranho. Por quê? De 0 a 4, ao invés dela aquecer e aumentar o volume, ela vai diminuir o volume. Por quê, Danilo?
Isso tem a ver com interações moleculares, né? Que depois a gente comenta no momento mais oportuno. Por hora, você precisa saber que este comportamento é um comportamento anômalo. Em geral, as substâncias, de maneira geral, têm um comportamento previsto nessa parte do gráfico. Ó, esquentou, aumenta. Agora, isso tem um desdobramento fundamental para a pergunta. Por quê? Vamos imaginar uma região muito fria. Vamos imaginar que a temperatura do lago esteja 4 graus, ok? De repente, começa a cair mais a temperatura. 4, 3, 2, 1, 0. Quando a água começa a entrar em congelamento, ela sofreu um aumento de volume comparada à água no estado líquido. Isso vai explicar por que o gelo boia. Quando você põe um cubo de gelo na água, ele boia porque ele é menos denso que a água. E ele é menos denso que a água justamente porque para congelar ele teve que aumentar o tamanho. Por isso que quando a gente esquece uma garrafa de água no congelador, ela pode estourar. Porque no processo de congelamento, ao invés da água contrair, ela vai expandir. Aí você fala, Danilo, mas o que isso tem a ver com o exercício? Primeiro, se o gelo congela e fica menos densa, se a água congela e fica menos densa, a tendência dela é boiar. Então a água congelada boia. E aí entra na discussão uma outra questão. Por quê? Porque a condutividade térmica do gelo é menor que a da água. Quando o gelo se forma, não é só a densidade que mudou. Outras propriedades mudam, como, por exemplo, o coeficiente de condução. Vocês sabem que o calor específico muda, o calor específico do gelo é diferente do da água. Então, o fato dela ter mudado de estado altera propriedades. E daí, Danilo? E daí que o coeficiente de condutividade do gelo é menor que o da água. Ele não é um bom condutor. E essa é a chave. Por quê? Se a camada de gelo que se forma aqui em cima é uma péssima condutora, ela não vai deixar a água continuar perdendo calor. Ela isola. Né? A casa de um esquimó é feita de gelo. Isso parece meio paradoxal, né? O cara vai construir uma casa de gelo. É, porque o gelo isola. Mantendo um ambiente isolado, você consegue ter, inclusive, água a temperaturas acima de zero, olha. Que é fundamental para a vida nos oceanos e lagos, que estão em regiões de muito frio. Tá? Então, vamos escrever algumas coisas aqui. Ó. Então, primeiro, o congelamento diminui a densidade da água. Diminui a densidade da água. Da água. Vírgula. Ou seja, vírgula, o gelo tende a flutuar. Inclusive, na aula de hidrostática, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de flutuação do gelo. A gente descobriu quantos por cento do gelo fica para cima e para baixo. Não sei se vocês lembram de cabeça isso, tá? Muito bem. E daí? Após o congelamento, então vamos continuar agora explicando o porquê que o lago não congela, certo? Então, ó, após o congelamento, vírgula, devido ao seu baixo coeficiente de condutividade, vírgula, o gelo isola termicamente a água. Evitando perda de calor. Tá?
Se não houvesse esse mecanismo, durante os invernos rigorosos nas regiões mais frias do planeta, os lagos e mar iriam congelar por completo. Então imagine a extinção em massa de espécies que você teria cada vez que o inverno chegasse nessas regiões. Tudo bem? Tranquilo? Essa mudança de volume da água, né, estranha, de expandir quando congela, ocorre porque as moléculas vão se arranjando na forma de um cristal, só que esse arranjo cristalino faz com que as moléculas fiquem mais afastadas do que no líquido, tá? Por conta da geometria da água, da interação de ponte de hidrogênio, uma série de questões dessa natureza. Tudo bem? Beleza? Então tá aí a resposta da questão número 3, ok? Vamos então para a questão número 4. Outra questãozinha que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Né? Não sei se vocês já usaram papel alumínio para fazer algum assado no forno, né? Uma carne, um frango, enfim. Quando a gente vai colocar o alimento embrulhado no papel alumínio, existe uma recomendação. Se você já olhou um papel alumínio, você percebe que ele tem duas faces. Uma face é bem reflexiva, parece um espelho. E a outra face é um pouco mais opaca, não é? Qual é a recomendação? Vamos ver se vocês lembram, para quem gosta de cozinhar. Qual das duas faces tem que ficar voltada para dentro? É justamente isso que o exercício vai nos questionar. Vamos dar uma lida aqui? Olha o que ele fala. O papel alumínio pode ser utilizado para facilitar o cozimento de carnes. Pensando nos conceitos de transferência de calor estudados até aqui, descreva a melhor maneira de aproveitar o papel alumínio para esse propósito. Ou seja, a face mais refletora deve ficar voltada para o alimento ou para o meio externo? Gente, o objetivo do papel alumínio é evitar perda de calor, não é? Perda de calor. Eu quero que o calor chegue no alimento, mas não saia, porque eu quero cozinhar ele. Se eu deixar o alimento aberto, o que acontece? Ele queima por fora e não cozinha. O alimento não consegue absorver o calor. Se eu quero evitar a perda de calor, eu tenho que colocar a face mais reflexiva para dentro. O calor entra por condução, atravessa o papel alumínio por condução. Quando ele bate no alimento e quer voltar, ele tem dificuldade, porque ele está numa superfície reflexiva. Então eu vou escrever aqui, ó. Devemos colocar a superfície refletora para o alimento. Pois, assim, evitamos a perda de calor por radiação. É por isso. É que nem na garrafa térmica, né? Que eu falei para vocês na aula. Dentro da garrafa térmica, radiação. A superfície interna da garrafa térmica também é refletora, justamente para evitar que o calor bata e escape. Se o calor está se propagando como uma onda, ele deve ser refletido em superfícies que sejam espelhadas. Tranquilo? É a mesma propriedade de reflexão da luz. Só que a luz a gente enxerga, o calor a gente sente. Tá bom? Beleza? Nas missões espaciais, na estação espacial, nas cápsulas que levam os mantimentos lá para a equipe, a carenagem dela tem toda uma capa de papel, de uma espécie de papel alumínio, para evitar que a luz do sol bata e incida diretamente dentro da nave. Justamente por quê? Porque a radiação é intensa no espaço. A luz ela se propaga sem perda nenhuma. Então aquela luz que sai do sol, ela chega quase que integralmente ali por exemplo, na estação espacial. Tá? Então essa ideia de fazer isso, e eu tinha comentado com vocês na aula, não sei se vocês vão lembrar, sobre nos procedimentos de resgate, né?
quando a pessoa é encontrada numa região que está muito fria, está com hipotermia, o pessoal embrulha no papel alumínio, justamente para evitar a perda de calor por radiação. Ok? Tranquilo. Essa era a questão número 4. Vamos para 5, galera. A questão número 5, na verdade, é um repeteco da discussão em sala de aula. Tá? Eu coloquei a figurinha para que a gente possa reanalisar e fazer uma respostinha escrita, né, para fixar bem esse conceito da propagação por convecção. Tá? Olha a pergunta dele. O calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Lembra que eu tinha comentado isso com vocês, né? O que significa isso? Se você aquecer os dois numa mesma fonte, a areia esquenta mais do que a água enquanto está recebendo calor. Se você tirar a fonte, a areia esfria mais. O calor específico baixo faz com que o corpo consiga sofrer grandes variações de temperatura, tanto quando aquecido, como quando resfriado. Então, a ideia é, a água esquenta com mais dificuldade e esfria com mais dificuldade. Pensa dessa forma. A areia não. Ela esquenta com mais facilidade e ela esfria com mais facilidade. Aí ele diz assim, durante o dia, na região litorânea, a areia se aquece mais do que a água do mar. O mar aquecido, acima da areia, sobe e produz uma baixa pressão, aspirando o ar sobre o mar. Sopra a brisa marítima. Ah, então entendi. Quer dizer, o ar quente sobe, cria-se uma zona de baixa pressão e essa zona de baixa pressão puxa o ar para dentro do continente. Ele quer que a gente só explique por que isso ocorre de maneira contrária à noite. Tá? Então a gente pode escrever que durante a noite, a água está, eu não vou escrever mais quente, né? Fica estranho. Está com maior temperatura em relação à areia. Com maior temperatura em relação à areia. Assim, a camada superior de atmosfera na água aquece, se torna menos densa e sobe. Aí a gente pode meio que copiar um trecho do que ele escreve no texto. Sobe, produzindo região de baixa pressão. Produzindo região de baixa pressão. Aspirando, eu vou usar a mesma palavra que ele usou no texto. Aspirando ar proveniente do continente. Do continente. Pronto. Você só inverteu a corrente de convecção por conta da temperatura agora. Tá? Essa questão do calor específico ela é bem delicada. A gente vai fazer contas. Né? Eu costumo brincar com os alunos assim. Você quer entender calor específico? Pensa na seguinte brincadeira. Eu vou e te entrego o calor. Ok? Calor para você. Tá aqui, ó, calor. O que você faz com o calor? Você não vai variar a sua temperatura? Imagina um corpo
que pega 1 caloria e esquenta 1 grau Celsius. Ok? Agora imagina um outro corpo, de mesma massa, que pega a sua caloria, só que ao invés de ele esquentar 1 grau Celsius, ele esquenta 4. Então você concorda que com aquela mesma quantidade de calor, um corpo consegue variar mais a temperatura do que o outro? O conceito de calor específico está muito associado a isso. Tá? A gente depois comenta da forma mais matemática da história. Tranquilo? Beleza? Então redigimos a questão número 5. Vamos passar então para a questão 6. Questão verdadeiro ou falso, gente? 1. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica pelo fato do metal ser um bom condutor de calor. Tem sentido. Se o metal é um bom condutor de calor, ele vai esquentar rapidamente e vai começar a esquentar a carne de dentro para fora. De dentro para fora. Então, quer dizer, além da carne ser cozida de fora para dentro, ela será cozida também de dentro para fora. Então, a frase 1 tem sentido. 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia, na forma de calor, do corpo humano para o ambiente, devido ao fato do ar aprisionado entre suas fibras ser um bom isolante térmico. Perfeito, muito bom. Muito bom. Né? A lã isola termicamente e impede a saída do calor. 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior a uma barra de madeira quando colocadas no mesmo ambiente. A gente tinha comentado sobre essa situação na aula e ela é falsa. Né? Se você colocar 2 colheres numa chama de fogo, as duas na mesma chama, fica segurando as duas, você vai perceber que a colher de metal vai esquentar primeiro, devido ao fluxo de calor ser maior no metal do que na madeira. Isso tem a ver diretamente com a condutividade térmica, né? Com o coeficiente de condutividade térmica. Tranquilo? Então, verdade, ou melhor, falso, né? Ele fala que a barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior, isso é falso. Tranquilo? Então, as alternativas 1 e 2 corretas, letra E de esperança. Tranquilo? Vamos para a questão 7, moçada. Bora lá. Nessa questão, a gente volta a trabalhar matematicamente com o conceito de fluxo de calor. Ele vai pegar um corpo, vai dar as dimensões do corpo para a gente, vai pegar esse corpo, cortar no meio e colocar um pedaço em cima do outro. E ele vai fazer alguns questionamentos em relação ao fluxo de calor, ok? Vamos ler juntos. Uma extremidade de uma barra de ferro está em contato com o vapor d'água sob pressão normal, 100 graus Celsius. A outra extremidade está em contato com gelo em fusão sob pressão normal, 0 graus. A barra tem comprimento L e área da secção reta A. Despreze o calor perdido pela superfície lateral. Para nós, ela só vai perder pelas duas pontas. Seja φ1 o fluxo de calor que atravessa a barra. Ok. Corta-se a barra ao meio e os 2 pedaços são soldados. Mantém-se as extremidades às temperaturas de 100 e 0 graus. Mesma coisa. Seja φ2, nesse caso, o fluxo nessa outra situação. Então, φ1 é o fluxo na barra inteira, φ2 é o fluxo na barra cortada. Ele quer que a gente estabeleça a razão entre os 2 fluxos, ok? Bom, gente, razão é divisão. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu quero saber quanto vale φ1 dividido por φ2. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quem é φ1? K, que é o coeficiente de condutividade dele, vezes. Qual é a área da secção reta ali? Eu vou chamar de A, vezes. Qual a diferença de temperatura entre os 2 pontos? 100. Tudo isso dividido pelo comprimento da barra.
Veja que esse tipo de exercício, né, ele tem uma ideia muito parecida com outros exercícios de física em geral. Ele te dá uma situação A, uma situação B e uma razão entre, por exemplo, na eletricidade é muito comum ele fazer isso com o circuito. Ele fala, olha, quando o circuito está com a chave aberta, a corrente é tal. Quando o circuito está com a chave fechada, a corrente é tal. Calcule a razão entre as correntes. Tá? Tem vários momentos em que isso ocorre, na mecânica, enfim. A barra 2 ela é feita do mesmo material, então o mesmo K. Só que a área dobrou. Por quê? Porque ele cortou a barra no meio e colocou um pedaço em cima do outro. Então agora você tem uma área 2A. Por outro lado, o comprimento L cai. Então fica vezes a temperatura é a mesma, a variação, né? A diferença, dividido por 0,5L. Pronto, olha lá. Portanto, a gente pode cancelar quase tudo, né? A gente cancela os Ks, cancela a área, cancela 100, cancela o L. No final das contas, o que ficou? Ficou assim, ó, φ1 sobre φ2 é igual a... Aqui em cima sobrou 1, né? E aqui embaixo sobrou 2 dividido por meio, que dá 4. Então dá 1/4. Né? Você pode falar, por exemplo, que o φ2 ficou igual a 4 φ1. Ele quer que deixe na relação mesmo, né? Quer dizer, o que faz sentido, né, gente? Ó, quando ele corta a barra no meio, ele quebra a barra, então ele diminui o comprimento. Só de diminuir o comprimento já tem que aumentar o fluxo. Né? Ela ficou mais curta. E além de diminuir o comprimento, aumentou a área. Então o calor consegue passar mais ainda. Então ele fez duas atitudes ao mesmo tempo e cada uma delas provocou um aumento no fluxo. Vamos dizer assim, o cômputo geral desse aumento ficou 4 vezes maior. Tá? Ela perde calor 4 vezes mais rapidamente do que quando ela está inteira. Tranquilo? Uma questão bem legal, né? Podia cair assim, né? Podia cair assim. Ai, Jesus. Beleza? Então vamos para a última questão de processos de propagação de calor, galera. A questão que encerra esse módulo de transmissão de calor, gente, ela é uma questão um pouquinho diferente. Talvez seja mais diferentinha no quesito condução. Porque ele fez o seguinte, ele pegou duas placas metálicas e colocou uma grudada na outra. Tá? Vamos dar uma lida aqui na questão para vocês entenderem. Duas barras de mesmo comprimento, mesma área da secção reta e construídas de metais diferentes, são soldadas e as suas outras extremidades mantidas a temperatura de 100 e 0 graus. Então tá aqui o desenho. Eu tenho uma barrinha vermelha que está grudada com a barrinha azul. Aqui você tem 100 graus. Aqui você tem 0 graus. Ok? Despreze a perda de calor pela superfície lateral. Os coeficientes de condutividade térmica dos metais que constituem as barras são K1 e K2. A temperatura na junção é 40 graus Celsius. Qual a relação entre Q1 e Q2? Então, quer dizer, o calor ele vai fluir da esquerda, passar pela barra 1 e depois passar pela barra 2 e sair pela direita. Como as barras estão grudadas, pessoal, você concorda que o calor que vai entrar aqui pela esquerda tem que sair pela direita? Não é lógico pensar assim? Então eu vou escrever que o fluxo de calor na barra 1 tem que ser igual ao fluxo de calor na barra 2. Elas são diferentes, mas o fluxo tem que ser o mesmo. O calor vai entrar por um lugar e sair pelo outro. Não é que nem corrente elétrica, né? Quando a corrente entra por um resistor e tem um outro resistor em série, ela não vai ser obrigada a passar por ali? É a mesma coisa, tá? Não que corrente e calor seja a mesma coisa, pelo amor de Deus, né? Então eu vou escrever aqui, ó, K1 vezes L vezes delta T1, ou delta teta 1, sobre... Ou, perdão, aqui é S, né? É a área. O L vem aqui embaixo. C
vezes a área, vezes Δθ sobre L. Isso é igual a K2 vezes A vezes Δθ2 sobre L. Danilo, mas como que pode os dois fluxos serem iguais se a diferença de temperatura é diferente? Justamente porque a constante não é. O que vai compensar, né? Porque para pensar um pouquinho, ó. Qual é a variação de temperatura da barra vermelha? Não é 60? Só que a variação da barra azul não é 40? Aí você fala assim, Danilo, se você tem uma diferença de temperatura aqui de 60, por que o fluxo vai ser igual? Porque a constante vai compensar. Essa constante provavelmente ela tem que ser menor para dar uma segurada no fluxo. Então, porque a ideia, gente, é que para o calor, o fato de você ter soldado os dois corpos faz com que para o calor ele seja um corpo único. Então ele vai passar num único fluxo. Tá? Então fica assim, ó, substituindo os valores. K1 vezes. Aqui nós podemos cortar a área e o L. Não é? K1 vezes 60 igual a K2 vezes 40. Tá? Não nos esqueçamos que a variação de temperatura 1 é de 100 para 40. E a variação de temperatura 2 é de 40 para 0. Portanto, K1 sobre K2 é igual a 40 por 60, ou 2/3, como preferimos. Tá? Simplificando aqui. Tá? Então, quer dizer, veja que o coeficiente de condutividade do 1, ele de fato é menor. Né? O K1 é igual a 2/3 de K2. Quer dizer, para compensar aquela maior diferença de temperatura, aquele condutor acaba tendo um coeficiente de condutividade menor. Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Beleza? Gente, encerramos então a teoria e exercícios da parte 2 de termologia. Na sequência, a gente vem ainda com a parte mais delicada, que é justamente a parte de trocas de calor, tanto para variações de temperatura, como para mudanças de estado. O famoso que macete e o que mole, beleza? E na quarta parte do assunto, a gente encerra a termologia falando de dilatação. Ok, galera? Espero que vocês tenham curtido os exercícios. Se tiverem dúvidas, parem, assistam novamente. E qualquer coisa, tô na área, se derrubar é pênalti, tá bom? Beijo. Saudade de vocês.